Amém. Estão com uma doutrina aqui que não pode mais a comida? Que está acontecendo, né? Uma doutrina nova que tá bom. Recebo. Amém, recebo. Não digo não. Recebo. Amém. Glória a Deus, estou brincando. Deus é bom. Deus nos conhece pelo nome, né? Que não é nem Everton nem Bicudo. Ele sabe o nome que é real. Né? Lá, então aqui não tem problema não. Gente, Romanos, não sei como foi o início, né? Se o Lucão falou, ele só falou, vai lá, lê e tal, não explica muito, né? Mas, não sei se eu vou repetir o que ele já trouxe, mas Paulo não conhecia a igreja de Roma. Paulo não conhecia essa igreja, não conhecia esses irmãos. Ele conhecia alguns irmãos que estavam lá, mas não conhecia esses irmãos. No capítulo 16, no último, nos agradecimentos, ele agradece muita gente que está lá, ele conhece. Mas ele não conhecia ainda aquela igreja local lá em Roma, que se formou. Ele não tinha congregado com aqueles irmãos ainda, tido um tempo igual esse, que nós estamos tendo agora. Só que ele sabia algumas coisas que era básica naquele tempo, quando o evangelho começou a ser pregado, principalmente em Roma. O quê? Que a igreja tinha gentil e judeu misturado. E onde tem gentil e judeu misturado, vai dar problema. Entendeu? Então, por quê? Porque os judeus já eram um povo escolhido de Deus, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e eles veem o Messias, eles rejeitam o Messias daquele tempo, o Evangelho, através da rejeição deles, é aberto para os gentios, nós aqui. Quem que é o gentio, gente? Amém. Então, o Evangelho é aberto para nós, porque eles rejeitaram o Messias assim, mas Deus não rejeitou Israel, tá bom, gente? Por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecer aí, e vai acontecer muito mais coisas. Mas ele não rejeitou Israel, mas esse time que ele deu foi uma abertura para que nós entrássemos através do Messias judeu que veio à Terra, né? Então, quando o Evangelho começa a ser pregado e Paulo entende o seu chamado e começa a acontecer muita coisa ali, começam a se formar comunidades locais assim, chamadas igreja, igual essa, só que era misturado. Judeus convertidos e gentios. Então tinha muito problema. Tinha problema de comida, de dieta, de vários problemas, né? Só que a carta de Coríntios, se você for ler, você vai ver que Paulo está respondendo questões de problemas que pessoas estão mandando para ele. Ó, aqui está rolando tal coisa. E aí, o que a gente faz? Aí Paulo fala, acerca disso, irmãos, vos aconselho e tal. Vos direciono, vos ensino, vos exorto, né? Mas em Romanos você não vê essa citação. Por quê? Porque Paulo não sabe o que está acontecendo lá. Então, o que Paulo tem que fazer? Escrever uma carta que explique o evangelho, do começo ao fim, e abranja judeus, gentios, ou seja, a igreja do Senhor agora, que está tudo misturado. Amém? Amém? É disso que se trata Romanos. É disso que se trata Romanos. Então, por isso que depois no capítulo 1, você vai ver o quê? A partir do versículo 18, que vai ser semana que vem aqui no São Paulo, irmão, que vai estar falando, se é o Lucão, o Urso, não sei. Mas você vai ver que Paulo começa a abranger o problema da humanidade. No capítulo 2, ele afunila para o problema dos judeus. E no capítulo 3, ele começa a colocar que todo mundo está debaixo do mesmo balaio. E a salvação vem pela fé. Né? A gente vai ver esse problema. Mas nessa parte aqui, ele vai dar a introdução, que o Lucas já falou do 1, 2, 3, né, o 4. Então eu vou partir do 5, onde ele fala que por meio dele, por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar de dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre esses chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então Paulo está falando o seguinte, olha, um cara como eu, nós, os apóstolos, recebemos essa autoridade para pregar o evangelho no meio dos gentios e dentre todos os povos reunir um povo só. Presta atenção nisso. Dentre todos os povos, judeus, gentios, gregos, bárbaros e tal, reunir um povo só que vem para a obediência por meio da fé. Guarda bem isso. De todos os povos, um povo que vem para a obediência ao Senhor por meio da fé. Então, Paulo já fala isso no começo da carta.
Ele já fala, cara, é isso que se trata o evangelho e o meu ministério, Paulo fala. Eu estou indo pregar no meio eu quero ir a vocês, porque eu sei que em vocês chegou o evangelho, que de todos os povos forma um povo, que através da fé traz esse povo para a obediência a Deus. Depois nós vamos falar um pouco disso. E ele continua, vocês, né, que estão em Roma, que são amados por Deus, né, foram chamados para serem santos. Ou seja, a galera que está no meio de Roma recebeu esse chamado para ser santos. E daí ele cumprimenta vocês, a graça e paz, do Pai do Senhor Jesus Cristo. É a paz do Senhor que nós dá, a paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, né? Então ele faz isso, dá um cumprimento, e ele começa a falar que ele é grato a Jesus, porque o testemunho daquela igreja de Roma está reverberando em outros lugares, que chegou até ele. Que existe uma igreja lá em Roma, uma das principais cidades daquele tempo, né, a cidade mais poderosa daquele tempo, Roma, tem uma igreja lá. Né, tem uma igreja lá. E ele fica muito feliz, porque aqueles irmãos estão lá, firmes na fé, não dizendo que o imperador é o Senhor, mas Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que na carta aos Romanos é que nós vamos achar aquela expressão, que se tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque naquela época, quem confessa com a boca que Jesus é o Senhor, é morto, não é salvo. Porque você só podia chamar de Senhor o imperador. Ele é o Kyrios, né? E agora o povo está falando, não, o imperador não é o Senhor é Jesus. Então o cara podia falar isso na rua e virar tocha humana nas esquinas de Roma a cada momento. Né? Então não é igual hoje, nós faz aqui a confissão, aceita Jesus e leva a vida de qualquer jeito. Não, antes aceitar Jesus era coisa séria. Você podia aceitar Jesus hoje à noite e morrer amanhã de manhã. Acontece isso em muitas partes do mundo ainda. Mas aqui no Brasil não. Por isso que a gente aceita aqui, depois amanhã aceita ali. Desaceita. Aceita aqui na Crystal House, desaceita ali na Pedra, e aceita de novo na CCCS, e desaceita lá nem vou falar onde. Entendeu? Mas é por isso que o negócio fica esse lenga-lenga, porque não corre mais perigo, mas no mundo espiritual está correndo, tá? Mas eu não vou entrar nisso também agora para não desfocar daqui. E então, gente, ele começa a falar das orações dele por aquela igreja. Porque quando você não conhece uma igreja, pessoalmente, fisicamente, você pode conhecer ela através da sua intercessão por ela. Então, Paulo não tinha ido ainda para Roma, para aquela igreja, mas as orações dele já tinham chego. Ele fala, eu oro por vocês, aqui, ó, em quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho, minha testemunha, que eu sempre me lembro de vocês em minhas orações, verso 10. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho que eu possa visitar. Então aqui a gente descobre uma outra coisa, que Paulo é um intercessor que está orando por aquela igreja que ele não conhece, e ele tem no coração de o quê? Ir visitar aqueles irmãos. Por isso que a gente sabe que ele não conhece ainda aquela igreja. Porque ele está declarando aqui no começo da carta que anseia ainda visitar aqueles irmãos. E não é só visitar por visitar, né? É uma visita, até hoje a Nath falou um negócio seguinte, poxa, foi mó massa que no verão, né, vocês viajaram para fazer o verão, mas vocês foram com o propósito de chegar até o encontro. Daí a Nath falou assim, poxa, sempre que a gente viaja com um propósito, é tudo diferente. Ela falou, por isso que eu sei que vai ser muito massa para gerir, porque tem um propósito, ela falou, né? E é isso, Paulo, viu, Lucas? Segura aí. Então, Paulo, ele tem um propósito Paulo, ele tem um propósito em visitar esses irmãos. E qual que é esse propósito? Compartilhar com esses irmãos algum dom espiritual que ele fala aqui, compartilhar algum dom, na verdade, ele fala um dom, né? Que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? Compartilhando algum dom que não é meu, mas é do Espírito. O Senhor só colocou em mim, mas ainda pertence a Ele. Então, compartilhando. Aí, por exemplo, quando os irmãos vão lá em Santo Tomé, compartilha algum dom com nós lá, e assim é a igreja, irmãos. Assim é o corpo de Cristo. Amém? Amém. Todos nós recebemos dons. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Amém. Tivemos a expressão exata hoje de manhã aqui. Veio um cara aqui executar o dom dele. O dom da beleza. E deixou a galera. Cortar os caras. Você
Você não cortou, não? Não, o meu já está pronto. Daí, gente, então todos nós recebemos dons da parte do Senhor para edificar o corpo de Cristo. Então Paulo queria compartilhar algum dom com esses irmãos e ele queria visitar, e o propósito também era colher algum fruto do meio daquelas pessoas ali, do meio daquela igreja, do meio daqueles irmãos, do meio daqueles gentios, ele fala. E ele continua, por que ele quer colher um fruto? Porque ele era devedor de gregos como a bárbaros, sábios como ignorantes. Por isso ele estava disposto, eu estou no verso 15, a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então o que ele está falando? Cara, eu entendo que eu devo a todo mundo essa obrigação de compartilhar aquilo que eu recebi. Ou seja, o quê? O evangelho de Cristo. E ele fala que ele não se envergonha do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque era o povo separado, escolhido. O Messias veio deles e para ele. Depois do grego, que também sempre fez parte do plano de Deus, né? Que é o gentil, na verdade. Essa tradução aqui fala melhor, né? Que é o gentil. A tradução que fala lá... é grego mesmo. É, mas teve uma parte que você leu gentil ali. Ah, não, e é outro. Né? E no 17 ele fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui nós fechamos essa parte. Então aqui nós falamos da primeira parte. O que a gente tem que entender? Que Paulo quer visitar aquela igreja para compartilhar algo que ele tem, colher frutos no meio daquele povo e, o principal, pregar o evangelho para aquela igreja. Enquanto ele não pode ir lá pessoalmente pregar, ele faz isso através dessa carta dos Romanos. Irmãos, essa carta de Romanos trata disso. Paulo pregando o evangelho numa teologia completa. Assim. Por isso que é a carta preferida de muitos estudiosos da palavra e tal, porque aqui você vai ver, você podia chamar isso de o evangelho segundo Paulo, né? Você vai ver Paulo pregando o evangelho completo, até a posição de Israel, ele fala de tudo aqui, né? Até o capítulo 11. Daí do 12 para frente, como Paulo as cartas de Paulo é típica disso, ele faz do capítulo 1 ao 11 o teórico, e do 12 ele fala, portanto, já que vocês aprenderam isso, é hora de praticar. Porque evangelho intelectual e teórico sem prática, deixa eu te contar um segredo. Não é evangelho. É só filosofia. É só intelectualidade. É só encher a mente, encher a cabeça. Sabe? Você ficar sabendo um monte de coisa de Bíblia e aquilo não se fazer carne. Aquilo não virar prática. Então, Paulo ensina o evangelho do 1 ao 11 e no 12 ele fala, portanto, agora é hora de praticar. Gente. Daí do 12 para frente você só vai ver o evangelho na prática. Ele falando do amor, ele falando de combater o mal com o bem, ele falando de amar os inimigos e papapá, e aí levar. Entendeu? Mas como nós estamos tratando dessa parte, é engraçado o que eu quero compartilhar que chama a minha atenção, e eu acho que é legal a gente atentar para isso. Que Paulo está pregando o evangelho para crente. Né? Ele não está pregando o evangelho para um povo gentil em Roma que não conhece Jesus. Ele fala, eu não vejo a hora de ir ver vocês para pregar o evangelho para vocês. E a gente pergunta, pô, mas já nós não somos igreja já? Por que a gente tem que ficar ouvindo o evangelho? Deixa eu te falar. O povo que não é salvo pelo evangelho, que não conhece Jesus, precisa ouvir o evangelho para ser salvo. Né? Então todos nós aqui temos uma missão, pregar o evangelho para todos aqueles que não conhecem, para toda criatura, todos os povos, línguas, tribos e nações. Então isso é missão de todos nós, não é só de pregador não, é de todos aqueles que nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, não tem como você dar aquilo que você não tem, entendeu? Mas se a partir do momento que você nasceu de novo, você tem o que dar. Você tem o que dar para aqueles que não têm. Amém, irmão? Amém. Você tem, gente. Você tem. Então, para que fica essa história, ai, meu Jesusinho de estimação. Não, não é. Jesus não é só para você, não. Jesus é para todos. Todos ouvirem Jesus. Então, não se envergonhem do evangelho.
Amém? Só que por que... Então isso é para quem não conhece. O evangelho, quem não conhece tem que ouvir o evangelho para ser salvo. É o único jeito de ser salvo. Mas por que nós, que já fomos salvos, quem aqui já confessou Jesus, nasceu de novo? Amém. É 5, 6. Aleluia. Aumentou. Tem gente convertendo agora. Entendeu? Por que nós, que já somos salvos, precisamos continuar a ficar ouvindo o evangelho? Porque o evangelho é o único jeito de alimentar a nossa fé. E a fé, quando você recebe, ela é dom de Deus, não vem de vós. Sim ou não? A fé não vem de nós. A fé é presente de Deus para nós. Então nós não temos fé. Deus nos dá a fé. Mas por que eu preciso continuar ouvindo o evangelho? Porque a fé que Deus me dá, não escandaliza não, irmãos. Não está pronta. Não, isso é heresia. Não, vai lá em Pedro, você vai ver Pedro falando. Acrescentai-vos a fé, a virtude. E a virtude, e vai indo. Ou seja, a fé é algo que a gente recebe, mas ela precisa ser acrescentada, dádivas da graça do Espírito em nós. A fé é algo que a gente tem, mas ela precisa crescer. A fé é algo que a gente recebe quando nasce de novo, como se fosse uma sementinha no nosso coração. Se você crê em Jesus, aceitar Jesus, se batizar e parar de ouvir o evangelho, essa semente vai morrer. Alguma coisa vai acontecer, ela vai ser abafada. Ela pode até continuar viva ali no coração, mas ela não vai germinar, ela não vai crescer. A nossa fé precisa crescer, gente. E só tem um jeito de a nossa fé crescer. É através de ouvir o evangelho de Cristo. Por isso que não existe crente que não congrega. Simples. Só por isso. Por isso que não existe crente que não congrega. Não existe. Gente, é a palavra, gente. É a palavra. Não existe crente que não congrega. Porque se você parar de ouvir, lógico, ler a Bíblia, mas também ouvir o evangelho, a sua fé não vai crescer. Daí a gente vai ter uma fé de menino. Entendeu? Na fé. Na fé. Pouca fé. Pouca fé. Vai ter uma fé que não vai para frente. Vai ter uma fé que fica ali. Que não é acrescentada nada nela. E como que a gente faz para a nossa fé? Porque a gente fica olhando, pô, Ursão, cara. Glória a Deus pelo pastor Urso, um homem de fé. Um dia eu quero ter a fé do urso. Mas a gente às vezes não move uma palha. Você sabe o preço que o urso já pagou para ter a fé que ele tem? A fé ele recebeu pela graça, mas para a fé crescer nele, ele teve que pagar um preço. E esse preço se chama carregar a sua cruz e negar a si mesmo, para poder seguir Jesus. Não é? Entendeu? Então a fé ela precisa ser alimentada, a fé precisa crescer. E o único jeito de a fé crescer é através do evangelho. Por que a gente vive lutando por obedecer a Deus e muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente quer obedecer através dos nossos esforços. Mas a palavra fala aqui que é um povo chamado para a obediência que vem pela fé. Ou seja, o único jeito de a gente obedecer a Deus é pela fé. Daí se você não ouve o evangelho, sua fé não cresce. Se sua fé não cresce, você não obedece, gente. É simples, cara. Por que eu não consigo obedecer a Deus? A tal coisa é muito difícil. Calma aí, vamos parar e vamos pensar. Vamos pensar. Nós temos áreas aqui que nós ainda não conseguimos obedecer. Amém? Ou só eu que sou o único pecador? Amém. Eu sei que eu era o único pecador. Obrigado, viu, irmão? Não, eu escutei outros amém aqui. Eu não estou sozinho nessa. Então, por exemplo, cara, por que tem áreas que nós não conseguimos obedecer a Deus? Porque a gente está tentando obedecer do nosso jeito, igual foi falado hoje cedo.
né, no culto online, fazendo o próprio monumento, tentando fazer as coisas do nosso esforço, dentro da nossa razão, achando que só nós está certo e todo mundo está errado, que a gente sabe mais que os outros, que a gente sabe mais que todo mundo. E a gente fica tentando obedecer na força do nosso braço, na força da nossa intelectualidade. Daí nós compramos um monte de livro, lê e acha que leu aquele pilha de livro, é o mais cabeção da sala aqui, e fala, não, agora eu sei. Você não sabe de nada. Olha lá o livro dele. Tá entendendo, irmão? Não sabe de nada, não. A única coisa que você sabe é que você não sabe que você está sendo enganado por você mesmo. Porque a única forma de a gente obedecer a Deus não é enchendo a cabeça de informação. A única forma de obedecer a Deus é pela fé. E eu estou falando que isso é errado estudar? Não, eu gosto, eu amo estudar, eu sempre gostei. Mas, irmãos, um cara que estuda 24 horas por dia e a tia do coque, semi-analfabeta, que consegue obedecer 3 versículos que ela leu, muito melhor do que ela está numa autoridade espiritual muito diferente do intelectual que ela alcança tem regiões. ele não alcança. Ele não dá conta de expulsar um Ele demônio. nem entende. Nem corre. Ele vai estudar, ele vai fazer pós, Gente, ele vai fazer doutorado e ele não vai entender o que a tia do coque falou. A tia do... É verdade. Entendeu? Por quê? Porque aquela tia, ela conseguiu ouvir ou ler de alguma forma um trechinho da Bíblia e ela passou o dia de joelhos orando em cima daquele trecho, falando, Jesus me ajuda a andar em cima disso aqui que eu ouvi hoje. E às vezes a gente fica criando um monte de fórmula teológica. E deixa eu te falar, gente, eu amo teologia, mas Deus é muito maior que minha teologia. Aleluia. E maior que a sua também. Não é só a minha. Amém. Eu tenho entendimentos teológicos, temos que estudar a Bíblia. Lógico que temos. Lógico que temos. Porque o povo padece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então a gente tem que estudar para conhecer. Mas você querer resumir Deus do tamanho do seu estudo, irmão? Não tem nem o que falar. Não dá. O tamanho do seu estudo é o tanto que você conhece Deus, mas isso não quer dizer que é o tamanho que Deus é. E como que a gente precisa aprofundar em regiões muito mais profundas do Espírito Santo em Deus como igreja? A mesma preocupação que Paulo tinha com os romanos. Ele não conhecia os romanos e ele falava, eu quero pregar o evangelho para vocês. Porque eu sei que a fé de vocês, quanto mais vocês ouvem o evangelho, mais ela vai crescer. Mas onde está escrito isso? Está escrito aqui no verso 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé. Sabe quando você se converteu? Você se converteu pela fé. E sabe quando você vai perseverar até o fim? Você vai ter que perseverar até o fim também pela fé. O início e o fim é a fé. E a fé não é passar a vida, eu falei isso hoje cedo, não é passar a vida falando eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Creio em Jesus todo mundo fala aí fora. A fé tem a ver com confiar em Jesus. A fé tem a ver com ele falar, cara, a sua caminhada agora, do começo até o final dela, vai ser uma vida confiando em Deus. E daí é muito louco, porque ele vai entrar aqui numa questão doida, que não vamos avançar o texto, né? Mas ele vai falar isso serve para o judeu e para o gentil. Mas eu guardo toda a lei, papapá, eu guardo toda a Torá, eu sei de cor, eu sei... Sabe quando a gente quer ofender alguém no meio gospel? Eu não vou falar um palavrão gospel aqui. No meio gospel, quando a gente quer ofender alguém, a gente chama o cara de fariseu. De circunciso. Não é? Circunciso. Mas eu vou usar essa palavrinha aqui, fariseu. Circunciso já é mais pesado. Já é um palavrão mais pesado. Mas quando a gente quer chamar a pessoa de religiosa, quer ofender a pessoa, a gente chama ela de fariseu. Eu posso ser sincero, na minha caminhada cristã, eu nunca conheci um evangélico fariseu. Porque um fariseu, na época de Jesus, aos 15 anos de idade, ele recitava a Torá de cor. Aos 16, 17 anos, ele estava sendo avaliado para ver se ele ia se tornar um talmidim, um discípulo, que ia andar com algum rabino.
E se ele fosse escolhido para andar com esse rabino, ele ia citar a Torá, os livros de sabedoria e os profetas, sem olhar para as escrituras. Aí ele corria um grande risco de se encontrar com Jesus no caminho para Damasco e cair. Entendeu? Mas isso eu só quero falar que isso é ser um fariseu. Agora, no meio dos evangelhos, nós não sabemos se está nem 1 João, decora. Não. Que evangelho fariseu? Nem Judas. Né? Nem Filemão. Nem Filemão, entendeu? Então, fariseu, na época de Jesus, era um cara muito conceituado. Mas também essa conceituação, esse entendimento todo, essa cabeçona toda dele, não permitiu ele ver o Messias que estava bem na ponta do nariz dele. E quem viu? As prostitutas, os cobradores de imposto, os rejeitados pela sociedade, a microbiagem, o circo que estava na esquina, entendeu? A galera toda que estava lá mangueando na esquina com o pé no chão, impregnado. Esses reconheceram Jesus. Entendeu? Só que corre o risco também de a gente reconhecer Jesus e cair nesse mesmo laço. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Continuar ouvindo o Evangelho. Porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém. E crer é confiar em Deus. É parar de você confiar em você. Eu já tenho um ano de caminhada, de missão, de ministério, de papapá. Não quer dizer nada não. Para Deus, cara, eu já caí nessa. Pô, eu tô pastoreando e tá massa, o ministério tá indo, e gente convertendo, e eu sei que vai dar certo, e papapá. Quando eu me vi, eu tava confiando em mim. Eu tava confiando naquilo que eu sabia. Eu tava confiando no meu estudo, eu tava confiando no dom que o Senhor me deu. Tem gente que confia até no dom. É louco, porque confia no dom de Deus, mas não confia no Deus que dá o dom. Né? Confia no dom, se assegura do dom. Irmão, quando o Lucão falou para mim que hoje eu ia compartilhar, pastor é assim, né, irmão? Ele fala, pô, você vai compartilhar hoje, leve eu dar rolê para todo lado e me libera 10 minutos antes do culto. É porque ele queria saber se era do Espírito, entendeu? Né, irmão? Mas aí, cara, a gente pode querer uma cilada. Eu posso ir lá e falar assim, poxa, eu sei já o que eu vou falar, tá estudado, porque eu já estudei isso. Eu sei. Irmãos, eu estava aqui ali sentado adorando o Senhor com frio na barriga, porque eu não sabia até então o que trazer. Eu sabia que eu ia ler o texto e trazer. E falei, Senhor, e sabe, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Eu oro ao Senhor, porque em 17 anos de caminhada com Ele, até hoje eu nunca perdi esse frio na barriga. Glória. Eu me converti em 2000. Converter mesmo, não se convencer. Converter foi em 2007. Em 2009 eu fui para a comunidade. Naquele ano, eu fui em março de 2009. Em agosto de 2009, o Lucas me botou para fazer minha primeira pregação. Desde lá eu nunca mais tive paz, porque eu nunca mais parei de pregar para a igreja. Né? Desde 2009. Eu falava, pô, mas eu quero ser pregador, limpar das pedras, pregar para os perdidos e tal. Não, o Senhor colocou eu para pregar para crentes, para a igreja. Irmãos, desde 2009 eu prego. Eu não me lembro de ficar mais de 2 ou 3 meses sem pregar para a igreja. Eu não me lembro. Sabe? E desde essa época, você sentar aqui nesse banco ainda e sentir um frio na barriga antes de vir falar com você, eu oro ao Senhor, não deixa eu perder isso. Amém. Amém. Não deixa eu Eu me não convencer de mim mesmo. Não deixa. Louvado seja o Senhor de me usar, né, Deus? Entendeu? Louvado seja o meu nome. Não deixa eu perder esse frio na barriga. Exatamente. Não deixa eu perder essa dependência. Não deixa eu cair no engano do eu já sei. Não deixa. Me deixe continuar sendo dependente do Senhor. Amém. E que meus lábios, minha mente, meu coração sejam dados para o Espírito para poder compartilhar o dom que o Senhor deu em mim, mas não segundo a minha vontade, segundo a dele. Amém. Amém, gente? Amém. Não vamos deixar de ouvir o Evangelho. Amém. E quando a gente ouvir, verdadeiramente for salvo, porque o nosso alvo no Evangelho não é só ser salvo. Senão, a gente aceitava Jesus e já subia. A gente precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu já fui no ano tal. Não, a Bíblia não fala que a gente é batizado no Espírito só uma vez. É que a gente usa essa palavra ser batizado. Mas a palavra certa seria receber a plenitude do Espírito. Você vê os mesmos discípulos acontecendo isso em Atos várias vezes.
E a igreja é que nós acreditamos, porque aconteceu uma vez e isso parou. Cara, todo culto a gente tem que clamar em receber a plenitude do Espírito. Amém. A gente tem que ser avivado, a gente tem que clamar por um avivamento, para que essa palavra seja viva em nós. Amém. Quantos dons aqui estão apagados? Por quê? Porque não clama por avivamento. Nos cultos, a gente acha que avivamento vai ser no encontro, mas nunca num culto como esse. Não, a gente não pode conformar isso a uma igreja assim. Então vamos continuar pregando o evangelho para a igreja. E como igreja vamos continuar escutando o evangelho para que uma hora o Espírito atenda o nosso clamor e através do evangelho que a gente ouça, a gente possa ser renovado pelo poder do Espírito. É isso que a gente precisa. Por isso que eu não me envergonho do evangelho de Deus. Eu tenho a plena convicção que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Não há ninguém aqui nessa sala que não possa ser salvo pelo poder do evangelho. Amém. Amém. E vamos ampliar, não há ninguém naquela praça de quarta-feira que não possa ser salvo pelo poder do evangelho. Aleluia. Basta a gente continuar pregando o evangelho. Amém. O evangelho. E o evangelho é Jesus Cristo. Amém. O evangelho é Jesus. Você está brocochô, está desanimado, está desmotivado da sua caminhada cristã? Volte a ouvir o evangelho. Volte a ler o evangelho. Volte a orar o evangelho. Porque até nossas orações são esquisitas. Até nossas orações estão meio esquisitas. Senhor, a glória do teu nome faz a minha vontade. Até os dos nossos alguns louvores falam mais de nós do que da glória de Deus. Por isso que eu gosto de música, né? Entendeu? Estou falando que todos, mas alguns falam mais de nós do que a glória de Deus. E o evangelho não tem a ver com nós. Ah, mas Jesus se manifestou para nos salvar também. Mas ele também vai redimir toda a criação, ele também vai trazer novos céus e nova terra, ele também vai mudar tudo. Então não é só nós. Ele nos ama, mas não é só nós. Então, vamos parar com esse mimimi e vamos voltar para o evangelho, gente. O evangelho fala de avivamento, o evangelho fala de fogo, poder, justiça de Deus. Justiça de Deus, não nossa, né? Já falamos isso hoje cedo. E o evangelho também fala de a gente andar por essas ruas e quando a gente passa do lado de uma pessoa, de repente a pessoa fica endemoniada. Por quê? Porque você carrega o poder do evangelho de Deus. Aleluia. E tem que voltar para o evangelho sempre, sempre. Quando eu falo assim, voltar para o evangelho, tem uns que ficam ofendidos, né? Ah, ele está falando, não quer dizer que eu não tenho evangelho. Não, quer dizer que você é orgulhoso. Porque Paulo não estava nem aí. Ele pregava para quem já conhecia. Sei que às vezes é orgulhoso achar que não precisa ouvir. Tá? Já, pode ficar bravo comigo, eu falo. Do evangelho. Eu falo, okay, pode ficar bravo comigo que quem responde é Jesus. Né? E qualquer coisa eu tenho ursão do meu lado também. Entendeu? Mas, irmãos, é o evangelho que vai mudar nossas vidas, é o evangelho que vai mudar a igreja, é o evangelho. A gente precisa voltar para o evangelho de Cristo. Podemos orar? Pode orar. Eu podia falar só para orar para encerrar, não? Sim. Não. Então eu queria só falar uma coisa antes. Duas coisas. Eu falei que o Alex veio aqui hoje exercitar um dom. O dom do corte de cabelo, ele veio aqui exercitar qual dom? O amor. Né? Ele viaja em várias missões para vários lugares, né? Teve até com a Raona lá em Marajó agora, né? A gente ficou sabendo hoje aqui. Exercitando o amor. Porque não é fácil, né? Ele largar tudo aqui, o serviço dele, e fazer o serviço dele de graça. É o amor, né? E aí você falou que a gente tem que sair pregando para todo mundo, né? E tem um texto que um amigo nosso ficava muito cismado com ele, e ele ficava se condenando por causa disso. Mas Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, os avisará da minha parte. Você vai sair e vai falar, Jesus é o Senhor, ele morreu por você. Né? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá. Você vai morrer, você vai para o inferno. E tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Isso é pesado demais. Se você tem alguma coisa, você foi ali pregar para alguém, falar para alguém, Deus te deu palavra, e você por algum motivo
Esse maluco aí é maluco. Né? Ainda mais vocês que vivem nesse meio. E você não falar, ó, Senhor, Jesus, ele te ama, ele morreu para te salvar. Você tem que crer nisso para você não ir para o inferno. Se você, por alguma resistência, seja lá intelectual, preconceito com o maluco, preconceito com o cara porque ele está de terno, ser maluco, o cara, o contrário, esse sangue vai ser cobrado de você lá. Então é muito sério isso que meu irmãozinho Victor fala. A gente tem que atentar para essa questão. Né? E o Morgan, esse amigo nosso, ele sofria. Gente, mas eu não falei para ele. Aí ele achava que era todo mundo que ele conversava. Né? Aí eu encontrei o cara que pediu informação. O senhor dá essa palavra. O senhor, se ele te mostrar alguém, ele vai te falar. Prega, né? Aí ele ficava preocupado com qualquer pessoa. Qualquer pessoa passar perto dele, eu não falei. E agora? Eu vou morrer. Vai dar conta. Fiquei 4 dias incomodada. E é isso, né? Sabe? É sobre isso, né? Quando a gente vem para Jesus, principalmente no meio da malucada, a gente tá livre. A gente tá livre dessas ideologias. A gente tá livre dessas, sabe? Essas coisas criadas. Essas falsas regras. A gente tá livre. É por isso que nós vamos ser perseguidos, mal falados, dentro dessa galera. Porque, cara, a gente já viveu isso. E no Evangelho, não, a gente só tem um Senhor. E esse Senhor não é o ídolo chamado ideologia de BR. Nosso Senhor é chamado Jesus Cristo. A gente não obedece mais uma ideologia. A gente obedece a Jesus Cristo. E a gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar, né, gente? Vai falar. Amém. 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 Senhor Deus, nós te agradecemos. Antes de orarmos, o Senhor lembra do testemunho. Pode continuar em oração. Senhor, mas eu vou falar esse testemunho aqui. Sim. Que veio no meu coração agora. Um pai me chamou para ir na UTI, orar pelo filho dele de 38 anos, que estava entubado, em coma, já desenganado pelo médico. E o pai me chamou para ir lá orar, dentro da UTI. E ele era do Santo Daime. E eu fui orar pelo filho dele. E na hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou assim comigo: prega o Evangelho de Jesus no ouvido dele. E eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus para esse cara entubado ali. E o pai dele me chacoalhou e falou assim: ele já está em coma, ele não ouve, ele não fala e tal. E eu falei: o Senhor me mandou pregar o Evangelho. Eu comecei a pregar o Evangelho dentro da UTI, ali pro cara, no ouvido dele. E passou 2 dias, ele morreu. E eu fiquei me questionando: poxa, o que esse pai vai pensar de mim? Porque eu fiquei pregando pro filho dele entubado. Ele pediu para mim orar e eu fiquei pregando. E passou uma matéria na televisão, do nada. Eu estava em frente ao jornal pensando nisso. Passou uma matéria na televisão, uma doutora explicando o que acontece com o consciente da pessoa que está em coma entubado. Ela falou que no subconsciente lá dentro, ela ouve as palavras que reverberam ali na sala. Ela só não reage, mas ela ouve. E na hora o Espírito Santo veio no meu coração e falou: agora você entendeu? Aleluia. É disso que nós estamos falando. Aleluia. A diferença das pessoas é que elas não estão entubadas, mas elas estão mortas nos seus pecados. E é só o Evangelho que pode trazer elas à vida. Senhor Deus, nós pedimos, envia sobre nós o teu Santo Espírito. A tua palavra fala para pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e as portas se abrirão. E nessa mesma parte fala, Senhor, que o Senhor, sendo um Pai tão bondoso, não nos dará o Espírito Santo aquele a quem pedir. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós essa noite aqui, Senhor. Sabe, com uma unção da parte do Senhor, que avive o nosso coração e nos desperte a urgência de pregar o teu Evangelho nas ruas para os perdidos, mas também no meio da tua igreja, o qual nós congregamos. Como é importante, Senhor, nós como igreja,
tudo que falamos ou fazemos no momento de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, passar pelo filtro do Evangelho. E o Evangelho aponta para o Senhor, Jesus. Aponta para a tua obra, aponta que o Senhor morreu pelos nossos pecados, aponta que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor subiu aos céus, e o Senhor voltará para buscar um povo santo, separado de todos os povos, tribos, línguas e nações. Senhor, eu oro para que, Deus, todas as vezes que nos reunimos aqui neste lugar, o Teu Evangelho seja pregado. Sem medo. Amém. Sem intimidação. Sabe, sem pensar. O que vão pensar de mim se eu pregar o Evangelho? O que vão pensar de mim se eu ficar falando de Jesus? Sabe, Senhor, que o Senhor seja tudo em nós. Que nós possamos entender que nós pertencemos ao Senhor e não ao outro. Nós não pertencemos mais às ideologias desse mundo. Nós não pertencemos mais à ideologia da pedra. Nós não pertencemos mais à ideologia da estrada. Por mais que nós nos vestimos assim, por mais que nós vivemos com artesanato, por mais que nós viajamos, mas nós não pertencemos mais a essa terra. É ideologia nenhuma. Hoje nós somos um povo santo, separado do Senhor. O Senhor pagou um alto preço por nossas vidas. O Senhor nos prometeu a eternidade. E o Senhor nos colocou um penhor em nós, que é o Teu Espírito, até o dia da Tua vinda, até o dia da Tua volta, Jesus. Não deixe a gente esquecer dessa realidade, Senhor. Não deixe a gente esquecer dessa realidade. Que toda vez que nós reunimos nessa sala para Te adorar, nós não se esqueçamos dessa realidade, Senhor. Que quando nós nos reunimos ali naquela praça de quarta-feira, na Praça 7, quando se reunir lá nos dias em São Tomé, quando se reunimos lá em Passaí, nós não venhamos esquecer essa realidade, que o Senhor nos comprou por um alto preço, que nós temos um dono, que nós temos um Senhor, e o nome desse dono é Jesus Cristo, que é Senhor sobre vivos e mortos, que nos prometeu enviar do céu o Teu Espírito, encher a Tua igreja, encher o Teu povo, avivar aqueles que estão dormindo, despertar aqueles que estão prostrados, caídos, trazer de volta aqueles que o Senhor chamou. Abre a boca aqui no meio de nós, Senhor, dos Teus pregadores, das Tuas pregadoras, dos Teus evangelistas. Levanta profetas no meio de nós. Levanta ensinadores da palavra. Levanta aqueles que pregam o Teu Evangelho, Senhor. Não movidos à força humana, mas movidos pelo poder do Espírito de Deus, Senhor. Oh Deus, durante toda a história, sempre houve uma igreja que pregou no poder do Teu Espírito. E eu creio, Senhor, que nessa geração nós podemos ser esse povo. Nós podemos ser esse povo, porque nós queremos ser esse povo, nós ansiamos ser esse povo, um povo que se move embaixo do Teu poder, um povo que clama pelo Teu avivamento, Senhor, mas não um avivamento que é criado ou falado pelos homens que estão falando hoje, que já sabe até como vai ser o avivamento. Não! Um avivamento que vai além de tudo que pedimos ou pensamos, mas começa aqui avivando pessoas, filhos e filhas. Começa trazendo vidas que estão presas aqui nos laços do inferno. Em nome de Jesus, nós oramos aqui esta noite para que os laços do inferno que te prendem possam ser quebrados agora. Que as mãos poderosas do Senhor possam te puxar do fundo do poço e te trazer de volta para a presença dEle. Que tudo aquilo que está te prendendo, nós damos uma ordem agora. Solta em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Vem viver aquilo que eu preparei para ti. Porque se eu te separei e preservei a tua vida até agora, é porque eu tenho uma vida para você viver em mim. Em mim. Não desperdice sua vida com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo são transitórias.
Põe o olho naquilo que não se pode ver, porque no que não se pode ver é eterno. Agora vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem com o teu poder, se manifesta aqui neste lugar, Espírito de Deus. Quebrando as cadeias. Mostra, Senhor, para nós, como teu povo, que esse evangelho é poderoso. Que ele já mudou nossas vidas, mas ele ainda pode mudar muito mais. Muito mais, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor. Se você clama por esse resgate, por essa salvação do Senhor, se você está preso, sei lá onde, meu irmão ou irmã, sei lá onde, e você está clamando, e você precisa dessa libertação, essa é a noite de você clamar e falar: Senhor, me liberta, eu quero uma nova vida, eu quero viver aquilo que eu não vivi ainda no Senhor. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas às vezes você ficou na religião. Às vezes você voltou para a lama e a lama te atolou. Às vezes a religião te cegou. E você está lá, sabendo todas as Escrituras, mas não enxergando o Messias que está diante de você. Jesus, nós precisamos tanto do Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Traz uma nova vida nesse lugar. Traz um avivamento sobre nós como igreja. Traz nova vida sobre aqueles que estão perdidos, Senhor. Oh, Deus. Vem, Jesus. Vem. Irmão, se você escuta Jesus te chamar, e você quer dar uma resposta a ele essa noite, você pode falar: mas já fiz isso tantas vezes. Não, cara, faça de verdade, com convicção, com fé. Se você entende que você precisa dar uma resposta ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero entregar minha vida ao Senhor de verdade. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. E você está escutando não o pregador, mas o Espírito chamar dentro do seu coração. Levante do seu lugar. Deus está te chamando. E volte. Pegue o caminho que você se perdeu uma hora. O Senhor está te chamando para voltar para o caminho novamente. O centro da vontade, do propósito dele. Se você quer voltar para essa vontade do Senhor na sua vida, tenha vergonha não, nós estamos aqui em família. Se você está escutando o Espírito de Deus te chamar, não resista ao Espírito de Deus. Se você quer dar um passo, fique de pé, nós vamos orar. Vamos orar. Pode ajudar a gente. Meu Deus, Santo Deus.